nação e a população brasileira. Então, gente, passando por aqui, fazer uma live rápida aí, só para esclarecer sobre essa situação da terra de Emanuel, né, da terra de Emanuel. É porque ninguém se fala na terra de Emanuel. Então, mediante a palavra revelada do Senhor, mediante a palavra do Senhor no Antigo e no Novo Testamento, né, ela fala da terra de Emanuel. Ninguém fala dessa terra de Emanuel. Qual a localização da terra de Emanuel? Você sabe? Porque se levarmos em conta de que a palavra de Deus fala da terra do Egito, fala da terra da Síria, fala da terra de Canaã, fala da terra de Israel no passado, né? Vocês nunca se perguntaram qual a localização, né? A localização da terra de Emanuel? Por essa razão, ao fundo aí temos essa descoberta, né? Temos essa descoberta de Ratanabá. Segundo as pessoas que descobriram, né, Ratanabá foi a primeira civilização humana do mundo. Gratidão aí, gente. Obrigado aí por quem está dando curtida. Deixa eu ver quem é que está dando curtida aqui. Para poder agradecer. Mais curtidas entraram. Enviou a Nera. Será que eu li correto? A Nera tá dando curtidas, né? Então, a Nera Marcelo. Bem, obrigado aí por quem tá dando curtida, tá bom? Então, gente, se a palavra de Deus fala da terra do Egito, fala da terra de Israel, da antiga terra de Canaã, né? Porque ninguém se pergunta onde esteve ou onde está localizado a terra de Emanuel. Por essa razão eu venho falar também sobre Ratanabá, a primeira civilização humana, a primeira civilização do homem. Então, Ratanabá tem a sua verdade, mas Ratanabá também tem a sua mentira. Aonde está a mentira de Ratanabá? Está quando as pessoas que descobriram ou pesquisaram, fizeram a pesquisa, dizem que Ratanabá tem 450 milhões de anos. Aí começou a mentira. A mentira de Ratanabá está também quando os pesquisadores dizem que foi uma cidade construída ou edificada, né? Foi construída ou edificada pelos extraterrestres. Outra mentira deslavada, né? Mas quando eu falo de Ratanabá, né, eu quero acreditar que ela foi a primeira civilização, né, praticada pelo primeiro Adão, criado no sexto dia da criação de Deus, né, no primeiro milênio. Logo, se o segundo Adão, né, é desse mesmo local, me refiro ao meio da Terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, o paraíso, o jardim do Éden, Deus criou, né, para Cristo, o primeiro e o segundo Adão. Nós sabemos que o segundo Adão, conforme a palavra de Deus, né, o segundo Adão foi expulso. Então, particularmente, eu acredito que Ratanabá, né, lá na divisa do Mato Grosso, com o Pará, né, com o Amazonas, eu quero crer que foi uma civilização, a primeira civilização humana praticada pelo próprio primeiro Adão, depois de expulso do paraíso. Então, quando eu falo conforme o Espírito da verdade de Deus sobre mim, falo conforme a lei que me diz ou me afirma que eu não devo mentir ou ensinar ninguém errado, né? Falo conforme a palavra do Senhor.
Porque Ratanabá faz parte do meio da terra. Ratanabá faz parte do meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, dentro do estado de Roraima. Você pensa que eu estou falando à toa? Não. Estou falando com fundamento. Isso aqui não é teoria. Porque teoria é algo diabólico por meio dos incrédulos, de anjos caídos. Eu não mexo com teoria, né? Mas a obra de Deus por meu intermédio, a obra do Criador por meu intermédio, é sobre as profecias reveladas em nossos dias, os últimos dias antes do milênio. Porque o milênio de Cristo, o milênio de Deus por meio de Cristo, deveria ocorrer ou acontecer no 6º dia milenar. E por meio de quem? Do segundo Adão. Por quê? Porque o Senhor criou o primeiro Adão, gerou do seu espírito, do pó da terra, do meio da terra, em Roraima, Brasil, o eterno espiritual profético Monte de Sião. O meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, não está em Jerusalém. Se você for perguntar para qualquer judeu, falso judeu, porque nem todos que se dizem judeus o são. Se você for perguntar para qualquer judeu ou para qualquer pessoa desse estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, onde está o umbigo do mundo, o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste? Todo mundo vai mentir, todo mundo vai dizer errado. Não está lá em Jerusalém. O meio da terra é também o meio do jardim do Éden. E esse meio da terra, né, o meio do jardim do Éden, está no Amazonas. Então, por que veio a revelação de Ratanabá? Até mesmo porque, né, segundo pesquisas geográficas ou científicas, de todo homem terreno, carnal, capitalista e materialista, todo mundo diz que a vida humana se deu a partir da Etiópia, na África, se não na Ásia. Mas é mentira. Então, Ratanabá veio para nos mostrar e dizer que todo o princípio da vida humana, quando Deus criou o primeiro Adão, no 6º dia da criação, no primeiro milênio, até então, Cristo, o último Adão, o segundo Adão de Deus, do Criador em nossos dias, o homem tem 5.000 anos. Porque agora é chegado o 6º dia milenar da recriação, da restauração do reino de Deus em nossos dias, os dias de hoje. E Deus, o eterno Criador, não daria essa glória a ninguém, senão ao próprio Messias. Né? O Filho do Criador em santidade nos últimos dias. Então, quando falo de Ratanabá, essa descoberta em nossos dias, falo conforme o Espírito da verdade, da justiça e do juízo do Criador sobre mim. Falo conforme a palavra de Deus. Falo conforme a lei de Deus. E por quê? Porque não posso mentir. Não posso continuar distorcendo ou adulterando toda a palavra do Senhor conforme vocês vêm fazendo. Muito se fala agora de 2 semanas para cá, de 1 mês para cá, né? Muito se fala só em Ratanabá. Ratanabá, né? E aí a mentira e o engano permanece sobre todos.
Permanece sobre tudo. Muito se fala em Ratanabá, mas ninguém fala em Ratanabá conforme o Espírito de Deus, a verdade. Ninguém fala de Ratanabá conforme a palavra do Senhor. Ninguém fala de Ratanabá conforme a lei de Deus, que determinou a todos que não se pode mentir. E dentro deste contexto bíblico, né, da lei de Deus, né, do 8º mandamento que diz não mentir, eu não posso ensinar errado. Então, o assunto do momento é Ratanabá, a primeira civilização humana, a primeira civilização, né, construída ou edificada por quem? Pelo primeiro Adão, gente. Pelo primeiro Adão. Mas daí a mentira de Ratanabá, por meio de pessoas que não têm o Espírito de Deus, mas permanecem no espírito e poder do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, fala de Ratanabá sem a verdade de Deus, né, sem a palavra de Deus, e sendo transgressor da lei de Deus, que diz não mentir, não ensinar errado, não roubar, não usurpar. Então, se eu falo de Ratanabá, falo mediante o espírito da verdade, da justiça e do juízo. E principalmente falo se falo de Ratanabá, dando referências bíblicas. Porque se Ratanabá não está descrito na palavra do Senhor, o meio da terra está. E onde está o meio da terra? Onde está localizado o meio da terra e para que serve o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste? Aonde está localizado? Porque se você perguntar para qualquer suposto ou pseudo-judeu, se você perguntar para qualquer pessoa da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, se você perguntar para qualquer um deles, todo mundo vai... Se você perguntar assim, ó, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, ela diz que ela fala sobre o meio da terra. E qual é a referência bíblica? Salmos 74:12 diz assim, Deus é meu rei. Desde o princípio, ou seja, desde a antiguidade, desde o princípio da fundação do mundo inteiro, ele é o meu rei, o Criador. E ele opera feitos salvadores a partir do meio da terra. Do meio da terra. E por quê? Porque o meio da terra, o meio do jardim do Éden, né, está no Amazonas, está no Brasil. Não está só no Brasil, está também em 5 nações vizinhas. Dentro do Brasil, acontece que dentro do Brasil tem a maior parte da Amazônia, do paraíso. Dentro do Brasil está também o meio da terra, né? Está também o meio da terra. Mas se você perguntar onde está o meio da terra bíblico, né? Sendo mais objetivo, né? Sendo mais objetivo, você pode perguntar, ei, onde está o umbigo do mundo? Onde está o meio da terra? Todo mundo vai mentir. Todo mundo vai mentir. Vai dizer que está lá no Oriente Médio, ou meio do Oriente, porque Oriente Médio ou Médio Oriente quer dizer no meio do Oriente. Oriente Médio quer dizer meio do Oriente, ou Médio Oriente quer dizer no meio do Oriente, né, da Ásia Menor. E não no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. Logo, somente esse marco, o marco zero, a linha do Equador, com a linha de longitude 60 graus, né? 60 oeste, é o que define o meio da Terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima. Porque se você analisar, né, se você analisasse ou analisar, né, a palavra de Deus como deveria ser,
Do rio Pison, ou seja, do rio Amazonas, que saía do paraíso, saiu mais 3 ou 4 braços de rios. Aí você vai analisar, se eu perguntar para você, gente, o rio Eufrates está escrito ou descrito na Bíblia? Todo mundo vai dizer que sim. Se eu perguntar para vocês, olha, o rio Nilo ou o rio Gion, que é o rio Nilo, né? O rio Eufrates e o rio Tigre, ele está descrito ou escrito na Bíblia? Todo mundo vai dizer que sim. E qual a localização geográfica? Qual as coordenadas geográficas? Lá do outro lado do Oceano Atlântico, no velho mundo, no velho continente. Mas daí se eu pergunto, gente, e o paraíso que Deus criou quando a Terra era uma só Pangeia, né? Temos aí o mapa mundi. Do lado de Ratanabá, e abaixo tem eu aí, na época que o Senhor me levou, né, em espírito e em verdade, lá no meio da terra, em Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Porque quando eu ainda estava morto espiritualmente, prestem bem atenção, quando eu estava morto espiritualmente, semelhante a todos vós, isso me chamou a atenção. Né? Sobre essa passagem bíblica de Salmos 74, 12, ou ainda de Isaías 18, 19, 24, ou ainda Daniel. Isso me chamou a atenção. Meio da terra. Mas se a palavra do Senhor fala do meio da terra, da terra deve existir. Né? E isso foi ainda em 1995. Naquela época nós não tínhamos todas as informações que podemos ter agora, né? Então eu andei pesquisando e até mesmo perguntando para os supostos ou pseudos judeus, e todos eles diziam que o meio da terra entre os 4 pontos cardeais sempre foi em Jerusalém, na velha Jerusalém de baixo. Aquela mesma Jerusalém, escrava e mãe dos filhos de Judá, ou ainda mãe dos filhos de Israel. E isso me chamou a atenção, porque aí, em um dado momento, aí eu peguei literalmente um mapa, o mapa mundi, e fui constatar. Eu digo, espera aí, a linha do Equador é o marco zero. Né? A linha do Equador é o marco zero, é a metade da Terra. Aí eu soube, né? Eu soube que tinha uma outra linha do marco zero, a linha de Greenwich, né? Que vem lá do hemisfério norte para o hemisfério sul, e ela passa em Londres. Mais uma vez, aí o Senhor me levou em espírito e em verdade lá nesse local. Né? Anteriormente fiz vídeo, mas aí depois eu apaguei, porque eu achava... Enfim, e lá eu conheci uma outra linha, né? A linha de longitude, porque a linha de latitude, o marco zero, que passa em Roraima, a linha do Equador, também é marco zero. E aí, quando ela se encontra, quando a linha de Greenwich vem de Londres, na Inglaterra, UK, na Europa, então cai dentro do mar. Eu digo, vixe, mas aqui não é meio da Terra. Tá lá no meio do mar. Eu digo, mas aqui tá falando mas aqui tá falando de meio da Terra. Aí o Senhor me levou, né? A este esclarecimento que antes do grande dilúvio, a Terra era uma só Pangeia. Então, esse marco eterno do meio da Terra, entre os 4 pontos cardeais, permaneceu ou ainda permanece nesse mesmo local por toda a eternidade. Aí o ano foi 1995. Então, saindo de Manaus para ir conhecer Boa Vista, Roraima. Aí eu me deparo com esse marco zero,
lá na estrada, na BR 174, né? As margens da BR 174, né? Manaus Boa Vista, do lado esquerdo, Manaus Boa Vista. Aí encontrei uma placa na época. Essa placa, ela hoje em dia não tem mais, porque já houve várias reformas, né? Mas lá estava assim, meio do mundo. Meio do mundo. E então eu me lembrei da palavra do Senhor, da palavra revelada do Senhor. Em um dado momento, eu não quis fazer essa semelhança ou acreditar, né? Eu estava que nem vocês, né? O famoso Tomé. Nem mesmo o Senhor mostrando, né? Mostrando ou revelando por meu intermédio, eu já saí desse espírito do Tomé. Eu já saí. Vocês continuam. Então eu vi aquilo ainda em 1995, né? E confesso a vocês que eu ainda estava morto espiritualmente. Mas aí aquilo foi martelando, o Senhor foi trabalhando na minha mente, no meu coração, até que eu cheguei à conclusão. Até porque, olhando no mapa mundi, se você vê aí, ó, a linha do Equador, Israel ou Jerusalém, que fora a primeira casa da glória de Deus, não está nem mesmo na metade da terra para que a palavra de Deus fosse confusa e dividida, como é todos vós. Entendeu? Israel está no meio, no Médio Oriente, que quer dizer meio do Oriente. Aí então caiu a ficha. Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada do Senhor, ela não está nem na metade, nem na linha do Equador, o marco zero. O marco zero. Então os judeus continuam mentindo. A casa de Israel continua mentindo. Porque eles afirmam, eles ensinam o errado, dizendo que o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está em Israel. Mesmo depois do eterno Criador ter dado carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. E por quê? Porque o meio da terra bíblico está dentro do estado de Roraima. Dentro do estado de Roraima. Mas foi necessário o Senhor me ressuscitar espiritualmente para trazer as revelações dos mistérios ou segredos de Deus, conforme Amós 3:7 e Apocalipse 10:7. Porque nos dias da voz do 7º anjo, né, do Senhor, então o Senhor sobre mim haveria de revelar os seus segredos ou mistérios. Então, por essa razão, eu falo de Ratanabá. Falo de Ratanabá. Por quê? Qual a relação de Ratanabá, essa primeira civilização adâmica? Olha só. Qual a relação de Ratanabá, a primeira civilização adâmica? Porque depois que o primeiro Adão foi expulso, né? Tanto é que ele ainda viveu, se eu não me engano, 400 anos. E quando a pessoa ainda tem ou recebe a inspiração de Deus, do Espírito Santo de Emanuel ou do Senhor Jesus, né? Essa pessoa vê o caso de Salomão. Então, a minha mágoa com os supostos ou pseudos, né, descobridores de Ratanabá, é porque eles adulteram toda essa situação, né, dizendo que Ratanabá tem 450 milhões de anos. Aí ainda diz o seguinte, que porque Ratanabá foi ou ainda permanece sendo a primeira civilização do mundo, né? Ratanabá, eles dizem que é... Como é que é? Eles dizem que é moderna. Não é moderna, é evoluída. Aí o que eles dizem?
no espírito e poder do diabo e de Satanás, porque não acreditam no Espírito Santo do Senhor Jesus, não acreditam no Espírito Santo de Emanuel, né? Aí vão dizer, eles afirmam por uma só boca mentirosa e enganosa, que Ratanabá foi construída por seres extraterrestres. Aí está a mentira e o engano de Ratanabá, por parte de pessoas que no espírito e poder do diabo não acredita que o paraíso de Deus, o jardim do Éden, é o Amazonas, não acredita que esse meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está situado dentro do estado de Roraima, né? Então, quero pedir a vocês que vão lá do lado do lado do perfil de TikTok, tem aí a rede vizinha. Essas mensagens das revelações dos mistérios ou segredos de Deus por meu intermédio, eu estou postando na rede vizinha. Porque o conteúdos pequenos de 3 minutos, isso só pode ser colocado, isso é colocado nos 2 perfis de TikTok que eu tenho. Esse aqui, @Cristo_profeta com PH, Cristo com CH e profeta com PH, né? O outro TikTok é só @profeta com PH. Mas de ambos os lados, né, de ambos os lados, né, do perfil de TikTok, aí está as redes vizinhas para que vocês possam obter maiores informações dos vídeos que eu estou postando lá com maior duração. Deu para entender? Então, Ratanabá, qual a relação de Ratanabá com o meio da terra, conforme, deixa eu ler aqui, conforme Isaías 8:8, conforme Salmos 74:12, conforme Isaías 19:18 e 24. Qual é a relação de Ratanabá? A primeira civilização humana. Porque diferente, né? Diferente de falsas doutrinas e falsos fundamentos religiosos e políticos, né? Todo mundo diz que a civilização humana se deu com a Grécia, ou ainda a civilização humana se deu com a Etiópia e etc. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Mas agora, aí está a revelação, né? A revelação é de toda a verdade. E verdade com justiça e com juízo. Então, contra o pecado de vocês, contra a transgressão de vocês, seja a transgressão ao sábado da criação, seja a transgressão à palavra e à lei de Deus, né? 3 são os que testificam: o Espírito da verdade, da justiça e do correto juízo de Deus sobre mim, né? A palavra do Senhor, eu só falo conforme a palavra do Senhor. Se eu falo de Ratanabá, então eu falo do meio da terra. E Ratanabá está onde? Está praticamente no meio da terra. Está praticamente no meio da terra. Na saída ou na entrada do paraíso, que é o Amazonas, lá para o rumo do leste, do oriente, aí está Ratanabá. Mas o meio da terra, bíblico, porém geograficamente situado territorialmente, o meio da terra, conforme Isaías 8:8, conforme os Salmos 74:12, conforme Isaías 19:18, 24, o meio da terra, também conhecido como umbigo do mundo, sempre esteve dentro do Brasil. Sempre. Sempre esteve dentro do Brasil. Outrora, antes mesmo do grande dilúvio, o meio da terra, o paraíso, o jardim de Deus, quer seja para Cristo o primeiro ou o segundo, o último Adão, o rio Pison, o rio Amazonas, permanece no mesmo local de sempre.
O rio Pison, de onde saiu o rio Eufrates, o rio Pison, de onde saiu o rio Tigre, ou o rio Nilo, o rio Tigre e o rio Nilo está lá no velho continente. Terra de Israel, outrora terra de Canaã, está lá no velho continente, no velho mundo. Mas e o rio Pison, a terra de Emanuel? O rio Pison, a terra de Emanuel, o paraíso, o jardim de Deus, né, para Cristo, o primeiro e o segundo Adão. Aonde está? Aonde está? Só pode estar aqui, em nosso meio. Ou a gente está em meio ao paraíso de Deus. Porque o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, está dentro do estado de Roraima. E aí? Hã? Meio da terra bíblico. Fui, let's go. Vai.